Olá, bem-vinda ao podcast da Escola de Saúde Integral da Mulher, um espaço onde falamos da nossa saúde desde muitas perspectivas diferentes e numa ótica abrangente. O meu nome é Antonella Vignati, sou nutricionista, naturopata e educadora de fertilidade consciente. Até já! Olá, bem-vinda ao Sanity Fair, estado transitório de quase equilíbrio, a rubrica do podcast da Escola de Saúde Integral da Mulher, dedicada à partilha de temas que este ano estou a estudar no âmbito do Master em Saúde da Mulher, um Master universitário. Hoje começo também uma nova subsérie de episódios ligados à menopausa que batizei de Hot Flash News, inspirada, essa série num artigo científico que achei particularmente interessante e confesso também muito útil para quem vive e trabalha muito com mulheres na fase da menopausa. O artigo chama-se The Role of Lifestyle Medicine Menopausal Health, a Review of Non-Pharmacologic Interventions, e foi pubblicado há pouquíssimo tempo, nel 2025, na revista Climacteric, que é a publicação científica oficial da International Menopause Society, portanto uma das fontes mais respeitadas no tema. È una revisão narrativa che compila evidenza mais recente sobre como o estilo de vida afeta a saúde durante a menopausa, tanto em termos digamos, de alívio de desconfortos, como de redução de riscos metabólicos, cardiovasculares, emocionais, etc. A razão pela qual escolhi esse artigo é dupla, porque, por um lado, esse artigo reforça a importância do estilo de vida e, portanto, a importância da alimentação, do exercício, do sono, das relações saudáveis e tudo isto como primeira linha de cuidado muito antes de pensar em qualquer abordagem farmacológica, e isso é bastante raro hoje em dia. Mas, por outro lado, reconhece também algo que raramente é expresso em publicações científicas, que é as dificuldades reais e sistêmicas que as mulheres encontram na implementação de recomendações sobre saúde, né? A revisão relembra, portanto, que não basta prescrever às mulheres: tens que mudar estilo de vida, tens que dormir melhor, tens que comer melhor, porque há fatores estruturais, socioeconômicos e culturais que influenciam a maneira como o tempo, os recursos, até a energia para realizar determinadas recomendações. E é exatamente por isso que eu quis começar por aqui, porque este é um estudo científico com um pé na realidade, e é por isso também que num dos títulos da capa da revista Fake, que criei para anunciar este episódio, achei que podemos resumir essa ideia como o título que pus é O consenso dos expertos: para as mulheres a saúde é incompatível com a vida. Onde ovviamente os expertos não dizem isso, não dizem exatamente isto, sou eu que faço um resumo um bocado mais brutal da situação. Ora bem, os autores dessa revisão organizam as recomendações em 6 pilares fundamentais. Portanto, vamos ver aqui qual é esse artigo. E nós vamos explorar esses pilares, cada um num episódio, um próximo episódio. Nesse episódio ficamos com o primeiro pilar, que é a nutrição, portanto, alimentação saudável. Segundo esse artigo, e não só, ovviamente, o artigo simplesmente reflete décadas de experiência e de estudos. A alimentação é o pilar mais estudado, mais acessível e mais imediato de intervenção na menopausa. Os padrões alimentares equilibrados, especialmente a dieta mediterrânica, a DASH, que significa Dietary Approaches to Stop Hypertension, e portanto foca-se muito no sal e e dietas maioritariamente à base de vegetais, de base vegetal,
estão associadas a múltiplos benefícios documentados. Entre eles, menor frequência e intensidade de afrontamentos, portanto, sintomas vasomotores, como afrontamentos e suores noturnos, melhor perfil lipídico e glicêmico, com, portanto, redução de colesterol, melhoria de sensibilidade à insulina, que é um problema bastante emergente na menopausa, sensibilidade à insulina, menor risco cardiovascular, menor risco de osteoporose, menor risco de declínio cognitivo. Portanto, as evidências mostram que esses padrões de alimentação consistentes e variados, muito mais do que as dietas restritivas, hipocalóricas, com controlo de porções, etc., são aqueles que geram efeitos sustentáveis e a curto, médio e longo prazo positivos. Depois, o artigo destaca alguns nutrientes-chave. Cálcio e vitamina D, fundamentais para preservar a densidade óssea e reduzir o risco de fraturas, relembrando que o maior risco de fraturas vem das quedas, e, portanto, depois, na parte do exercício físico, temos que falar de equilibrar-se e aprender a fazer mais exercícios de equilíbrio e força. Magnésio e potássio, que ajudam na regulação da pressão arterial e do tônus muscular. Ácidos gordos ômega 3 com efeitos anti-inflamatórios e antidepressivos leves. E os fitoestrogênios, que é uma grande categoria da qual falei já em vários episódios aqui, quem me ouve já está careca de me ouvir falar de fitoestrogênios, especialmente as isoflavonas de soja, que têm uma estrutura semelhante ao estrogênio e podem exercer um efeito modulador nos receptores hormonais. Ok, portanto, nós agora vamos fazer uma breve panorâmica desses nutrientes. Eu vou aprofundar um bocadinho mais esses nutrientes, caso não tenham ouvido o suficiente falar sobre o assunto, e depois voltamos ao nosso artigo. Portanto, o cálcio, quando falamos em cálcio, as pessoas pensam automaticamente em laticínios, mas obviamente não são em absoluto a única fonte. Portanto, mulheres que não fazem consumo de laticínios, que são cada vez mais frequentes, e digo eu, felizmente, que alternativas temos? O cálcio vegetal vem sobretudo de alimentos ricos em minerais e com boa disponibilidade, o que nem sempre é o caso. Por exemplo, os espinafres, as alfaces, etc., contêm muitos oxalatos, portanto, não é por causa do cálcio que os vamos usar, mas porque são ricas em nitratos, têm outros benefícios. Mas os oxalatos, digamos que inibem ligeiramente o cálcio que estaria de outra forma disponível nesses vegetais. Portanto, boas fontes vegetais com cálcio biodisponível são as couves, todo tipo de couve galega, couve portuguesa, couve kale, que tem uma absorção de cálcio semelhante à do leite. Brócolos e nabiças, também excelentes. Tofu, desde que for coagulado com cálcio, temos que olhar no rótulo calcium sulfato, sulfato de cálcio nos ingredientes. Eventualmente as bebidas vegetais fortificadas, mas tem sempre aquela questão que quando são biológicas, por lei, não podem ser fortificadas e, portanto, a partida, só as não biológicas. E também ter muita atenção, porque às vezes as fortificadas também têm açúcar e, portanto, não vale a pena. Nesse caso, não vale a pena. Sementes de sésamo e tahine é pasta de sésamo. Duas simples colheres de tahine ou sésamo podem conter até 200 miligramas de cálcio, portanto, são fantásticas. Amêndoas, feijão branco e também fruta seca, figos secos e ameixa seca são ótimas fontes complementares de cálcio. Distribuir a toma de cálcio ao longo do dia também aumenta a sua absorção e, portanto, temos assim uma panóplia de alimentos que podemos usar. Vitamina D é um caso difícil para toda a gente, porque basicamente mesmo
dietas ricas em alimentos animais, não chegam, raramente atingem níveis ótimos de vitamina D, ou seja, a nossa fonte principal é a exposição solar, enquanto espécie. Portanto, não é questão de dieta, é questão de exposição solar barra suplementação, porque também depois temos a limitação da exposição solar incontrolada que pode dar problemas de pele. Portanto, assim, sim, peixe, alguns tipos de peixe, alguns tipos de queijos são considerados fontes de vitamina D, mas na verdade a única fonte fiável de vitamina D é a suplementação, que pode ser tanto de origem animal como de origem vegetal. Hoje em dia existem suplementos de vitamina D3 à base de líquens, mas depois há outras coisas assim um bocado periféricas, que são cogumelos expostos ao sol, ma quer dizer, não faz muito sentido, não é muito viável, usar só os cogumelos como fonte de vitamina D. Vamos ao magnésio. O magnésio, irei falar disso na nova rubrica que se chama Fantástico Mundo dos Suplementos. O primeiro episódio será dedicado precisamente ao magnésio, porque é uma suplementação muitas vezes necessária. É essencial para uma enorme série de funções celulares, metabolismo energético, regulação do sistema nervoso, função muscular, etc, etc. É dos minerais mais abundantes nos vegetais, especialmente nas folhas verdes e, portanto, a clorofilla contém magnésio, ok? A clorofilla è identica, a struttura da clorofilla è identica da hemoglobina, con a differenza che l'hemoglobina non sempre temos um átomo de ferro e na clorofilla temos o de magnésio, mas o resto é idêntico. Fontes vegetais ricas em magnésio, portanto, são sementes de abóbora, de girassol e linhaça, são sempre elas as nossas superstars da saúde da mulher. Uma simples colher pode dar 80 a 100 miligramas de magnésio. Amêndoas, cajus, nozes, portanto, frutos secos em geral, espinafres, acelgas, beterraba e agrião, portanto, aquelas folhas que há um bocadinho dizia que para o cálcio não são o máximo, mas por outro lado também tem magnésio. Leguminosas, aveia, quinoa, chocolate preto, é boa notícia. Agora, o magnésio é sensível à refinação dos cereais e, portanto, os cereais deverão ser integrais. E também é sensível, infelizmente, às práticas agrícolas e, portanto, hoje em dia sabemos que nós evoluímos enquanto espécie, evoluímos num ambiente rico em magnésio e as práticas agrícolas contemporâneas empobreceram imensos solos e, por outro lado, temos uma como se diz, temos uma necessidade de magnésio aumentada devido ao stress e ao estilo de vida e, portanto, muitas vezes não é pelos níveis no sangue que nós vamos decidir, depois isso aprofundarei no episódio do Fantástico Mundo dos Suplementos. Muitas vezes temos que ir um bocado pela clínica e pela história dietética da pessoa para decidir se suplementar ou não o magnésio. Entretanto, utilizar ao máximo as fontes que acabei de mencionar. O potássio é um dos minerais mais fáceis de encontrar no mundo vegetal. É importante para o equilíbrio eletrolítico, a pressão arterial, a função muscular também. Portanto, dietas ricas em potássio diminuem claramente riscos de qualquer problema cardiovascular, AVCs, e tudo isso é muito relevante na pós-menopausa. Fontes de potássio, portanto, digamos, as mais ricas: bananas, abacate, batata doce, todos os feijões, todas as leguminosas, abóboras, courgettes, as cucurbitáceas, as beterrabas, outra vez as folhas verdes, espinafres, as couves, todo tipo de verduras e também frutas dessecadas, tipo ameixas, figos secos, etc. Portanto, é fácil ter níveis suficientes de magnésio desde que se consomam suficientes vegetais. Passando aos ácidos gordos ômega 3,
Não estão só no peixe. Se tivéssemos que usar só o peixe como fonte de ômega 3, deveríamos consumir quantidades inconciliáveis com uma dieta saudável. Os de origem vegetal vêm sob a forma de ALA, ácido alfa-linolenico, che o corpo depois converte em ácido eico pentasanoico e ácido docohexasanoico, portanto EPA e DHA para os amigos. Se nós claro que a conversão não é 100%, o que é que favorece essa conversão? Um equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 e aporte suficiente de nutrientes na alimentação. Portanto, onde é que estão sementes de linhaça moídas? É importante que sejam moídas, senão atravessam intactas o trato digestivo, e óleo de linhaça, para quem gostar. Sementes de chia, nozes e o seu óleo de cânhamo. Depois existem alguns suplementos à base de microalgas, mas não são as algas marinhas de consumo culinário corrente que usamos normalmente, são outras algas. Portanto, mas basicamente com linhaça, nozes e chia e cânhamo eventualmente conseguimos chegar facilmente às quantidades otimais de ácido alfa-linolénico para depois poder ter níveis otimais de ômega 3. Os fitoestrogénios, em particular isoflavonas e lignanas, portanto, quem já me ouviu pode saltar essa parte, mas são compostos vegetais semelhantes a semelhantes, mas não estrogênio em si, que se podem, portanto, ligar aos mesmos receptores de estrogênio de forma mais fraca e, portanto, modulando a função estrogénica no organismo. Portanto, antes, tanto em mulheres em idade fértil, digamos que modulam para baixo, portanto, evitam a sobrecarga, e na menopausa conseguem atenuar a sintomatologia que podemos sentir devido à descida de estrogênios, de produção, né, dos ovários. Isoflavonas estão especialmente na soja e nos seus derivados. Tenho um episódio só sobre soja para todas aquelas dúvidas, mas a soja não faz mal, não sei o quê. Vão àquele episódio. Portanto, grãos de soja cozidos, tofu, tempê, edamame, bebida de soja, iogurte de soja, etc. Os efeitos documentados das isoflavonas é uma redução das ondas de calor, de afrontamentos, e benefícios a nível ósseo e cardiovascular. As lignanas, que também existem um bocado na soja, mas existem sobretudo nas sementes de linhaça moídas. Portanto, existem também nos cereais integrais, nos frutos vermelhos, nas leguminosas. E as lignanas e as isoflavonas são convertidas por uma flora intestinal saudável em enterolactonas, em particular em E-col. Vamos a esta imagem aqui, para quem está a ver no YouTube, eu recomendo que me ouçam, não. E agora encontrei essa forma para eu ficar pequenina e ninguém tem que olhar para a minha cara enquanto falo, que não vale a pena. Então, o que é que... Então, nós ingerimos produtos ricos em soja, suplementos são pouco eficazes, digamos a verdade. Agora, as isoflavonas em forma de alimentos, nós ingerimos esses alimentos e a nossa microbiota faz, se for saudável, faz a conversão em E-col. E E-col tem uma série de benefícios muito interessantes a nível de prevenção de toda uma série de tumores hormonodependentes, tanto ovário, mama, próstata no homem, endométrio. E tumores não dependentes de hormônios, tipo fígado, estômago, cólon, pulmão, pâncreas, colo do útero, enfim, é super interessante essa parte da prevenção de tumores, e não só prevenção de tumores, mas também alívio, lá está, de queixas ligadas à menopausa, prevenção de osteoporose, melhorar a condição da pele, prevenção da demência senil,
de diabetes, de problemas cardiovasculares, de cancro de pele, etc. Portanto, é muito, muito interessante. Agora, é claro que nem todas as mulheres se beneficiam da mesma maneira das isoflavonas, quer em forma de suplemento, que em geral tem menos eficácia que os alimentos. Quer em forma de alimentos, porque nem todas têm uma microbiota competente. E, portanto, é por isso que é o todo que faz, é o conjunto da alimentação e nunca focar-nos só e apenas num tipo de nutriente, muito menos em forma de comprimido, porque é o conjunto da alimentação que cria as condições para que essa microbiota possa ser saudável e possa fazer esse trabalho através de fermentação. Ok? Bom, os estudos que foram realizados em várias populações, quer mediterrâneas, quer asiáticas, sugerem que uma alimentação basicamente rica em vegetais, leguminosas, cereais integrais, frutos secos e, para quem consumir peixe, mas não é fundamental, correlaciona-se com uma menor prevalência de queixas e uma melhor percepção do bem-estar global. Outro aspecto importante é a redução dos alimentos ultraprocessados, e isso aqui acho que não é novidade nenhuma. Tudo que é rico em açúcares, gorduras saturadas, portanto, gorduras de origem animal e aditivos, gordura de origem animal e claramente palma, porque é a única gordura saturada realmente heterogênica a nível vegetal. Portanto, todos esses alimentos estão associados à inflamação crônica, à resistência à insulina, pior regulação hormonal, e, portanto, os autores sublinham que a transição para uma dieta saudável deve ser progressiva e personalizada, não é só dizer a pessoa tem que mudar para isso, porque não é tão linear fazer essa passagem. Pequenas mudanças consistentes, por exemplo, também faço isso nas consultas. Primeiro introduzimos mais leguminosas, substituímos alguns processados por fruta e frutos secos, aumentamos o consumo de vegetais, aumentamos a variedade dos vegetais, das cores, olhamos para as cores. Tudo isso tem um impacto mais real e mais sustentável. Mas, por fim, como já disse na introdução, o artigo relembra que a alimentação é também um marcador social e emocional, ou seja, uma abordagem realista à nutrição na menopausa precisa reconhecer essas dimensões, precisa olhar para o fato que é difícil pôr em prática muitas recomendações sobre a nutrição num mundo em que o tempo escasseia, a capacidade de uma mulher de se autocuidar é realmente muito baixa devido à pressão para que ela cuide de todos os demais antes do que dela própria. Portanto, resumindo e concluindo, o pilar fundamental, o primeiro pilar da medicina do estilo de vida para a saúde na menopausa é a alimentação, não vista como lá está uma lista de proibições, de dietas restritivas, mas como uma ferramenta de regulação e de bem-estar e de energia, etc., de prevenção de doenças do envelhecimento. E, como veremos nos próximos episódios, todos os outros pilares, o exercício, o sono, a saúde mental, todos esses interagem com a dieta. Portanto, uma abordagem realista precisa de reconhecer isto tudo e que há também interrelacionamentos entre todos esses aspectos. No próximo episódio vamos falar sobre atividade física, o que realmente funciona, o que a ciência, digamos, confirma, quais são as melhores formas de exercício, como adaptar o movimento à nossa vida. E, portanto, deixo-vos com essas reflexões e nos vemos no próximo episódio do Sanity Fair. Beijinhos! Obrigada por nos ouvir. Esse podcast tem zero patrocínios, zero anúncios e recursos tecnológicos mínimos. Se te resultar útil, ajuda-nos a mantê-lo em pé, partilhando com quem tem fizer sentido.
Obrigada e até a próxima.